Olha, amanhã é um dia para relaxar, né? Dia do trabalhador, que se espera que todo mundo relaxe, descanse, curta muito esse dia. Mas agora tem um alerta bem importante. Dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, no ano passado, revelam que até 30% dos trabalhadores brasileiros podem estar sofrendo com a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Desde 2022, essa síndrome já é reconhecida como uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde. As pessoas ainda têm muitas dúvidas e não sabem muito bem como identificar ou ainda como prevenir. Então, na véspera do Dia do Trabalho, eu recebo a professora de Psicologia e psicóloga Gislane Martins para ajudar a gente a entender melhor essa doença. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, Keltrin. Sempre muito bacana poder estar aqui e falar desses assuntos bastante pertinentes, né? Em especial este, né? Nessa semana que a gente fala do trabalho. Pois é, se o burnout só entrou agora como na lista das doenças ocupacionais, significa que é algo novo, né? E quem está passando por isso tem muita dificuldade de identificar que está vivendo o burnout. Então, a gente está aqui para falar isso, né? Por que burnout? Por que esse nome? Perfeito, né? A pessoa realmente tem dificuldade, né? Em 2022 é que entrou aí na categoria das doenças, mas a gente considera até mais uma condição do que uma doença. E o nome significa queimar fora, né? Que é bem como se fosse uma situação onde a pessoa vai sofrendo, padecendo, até que todas as forças de alguma forma se esgotam. Está muito associado ao estresse, né? Então, uma boa forma da pessoa entender é esse esgotamento. Né? Quando a pessoa esgotou suas forças, é aquele cansaço que não renova. Sabe quando a pessoa dorme e já não é o suficiente e ela não consegue mais se sentir com forças, ânimo, disposição? Já são alguns sinais aí que estão apontando para essa questão. Mas, Gislane, no mundo em que a gente tem que administrar tantos pratos, né? O prato da família, do relacionamento, do trabalho, como saber que é o prato do trabalho que está pesando mais? É bem importante considerar isso, porque o burnout ele é considerado bem relacionado ao trabalho, mas o esgotamento pode estar em diversas outras situações, né? Então, por exemplo, hoje já se fala em um burnout materno, por exemplo, daquela mãe, né, que ela está vivendo aí com um bebê recém-nascido, com todas as demandas, e ela também entra em sofrimento por esse esgotamento, né? O que a gente consegue identificar mais é aquele estresse, né, que ele, quando vai ficando crônico, você já não percebe mais e ele vai aumentando, até que a pessoa começa a não se dar conta e os sintomas começam a aparecer mais. A irritabilidade, insônia, só que isso aparece em vários setores da vida. Não é algo que afeta apenas o ambiente de trabalho, mas o que se percebe é que geralmente tem origem em quê? Nessas pressões, a pessoa não consegue desligar. Trabalha 8 horas por dia, mas não desliga. Chega em casa, aquilo continua presente. Passa o final de semana não trabalhando lá, mas com a cabeça no trabalho. Então já são alguns sintomas, alguns pontos de que tem algo aí que precisa ser visto. Gislane, ela identifica, né? Ela vai no médico, ele diz, não, você está com burnout, o psicólogo. Aí ela tem o medo de se afastar do trabalho e perder o trabalho, né? É assim, acaba sendo um dilema, porque apesar de o trabalho estar de alguma forma te esgotando, você depende dele para sobreviver. E aí você pode voltar ainda com estigma para a empresa de que, ó, fulano é problemático, tem problemas no trabalho, então ele pode entrar na lista ali para ser o primeiro a ser desligado. Como que a pessoa lida com isso internamente? É bem delicado, né? Por se tratar de algo que de 2022 para cá, que se tem olhado com um pouco mais de qualidade para isso, ainda existem legislações e situações nesse sentido para facilitar a vida do trabalhador. Mas o que se percebe é que alguém com burnout não rende da mesma forma que um outro trabalhador. Então é importante que ele tenha esse tempo de afastamento, que ele faça um tratamento, porque ele consegue retornar muito bem. Mas também é importante que a empresa reveja, né? O local de trabalho reveja algumas condições, porque tem questões que relacionam-se sim com burnout, uma carga excessiva de trabalho, uma pressão um pouco acima do que geralmente é tolerada e questões da pessoa, né, como uma baixa tolerância à frustração. Então são vários elementos juntos, mas ainda é uma cultura, né, essa questão do trabalho, como entender isso dentro do trabalho e não transformar num estigma que invalida o profissional, porque isso não invalida, é uma condição de um momento, mas se ele receber um tratamento adequado, vai conseguir de novo ressignificar a profissão e conseguir fazer um trabalho bacana. Pedir férias para tratar o burnout pode não ser uma boa estratégia? Porque se a pessoa justamente não consegue se desligar, como é que ela vai para as férias
para tentar esquecer do trabalho? O ideal é que ela busque tratamento adequado, né? E tratamento médico. E aí, geralmente, médico e psicológico. A gente costuma fazer um trabalho em conjunto. E, geralmente, o médico define o tempo de afastamento adequado. Férias é para descanso, não é para tratamento de saúde. Essa é que é a ideia. E, geralmente, a pessoa, quando ela não dá uma pausa adequada para tratamento, ela vai acabar até desistindo do emprego. Porque muito do que acontece no burnout é o sentimento de fracasso, de que não está conseguindo, de que não vai dar conta, e a pessoa acaba desistindo do trabalho quando nem precisaria. Ela poderia ser afastada por um tempo para receber tratamento. E às vezes o afastamento é por um tempo. Ela começa o tratamento e consegue voltar. E vai voltando e retoma a sua condição. Porque muita gente, e aí tem alguns profissionais, eu gostaria que você me citasse alguns exemplos, que pedem demissão, né? No auge ali da crise, pedem demissão e de repente bate um arrependimento. Isso pode ser um sintoma que ele estava sob um burnout. Perfeito, exatamente, porque a pressão estava passando dos limites e o esgotamento estava maior, então a pessoa deixa o trabalho e muitas vezes era importante para ela. Mas como passou aí do que era considerável, entre aspas, normal no contexto, ela acaba tomando decisões impulsivas até. E depois entra em sofrimento pelo arrependimento. E pode citar alguns exemplos de profissões que estão mais sujeitas ao burnout? Então, algumas pesquisas indicam que as principais profissões são relacionadas ao contato com pessoas o tempo todo, né? Então, tem as primeiras pesquisas de burnout, aí entre as primeiras estavam profissões como medicina, a própria profissão de enfermagem, que é uma profissão de cuidado que desgasta, bombeiros, temos alguns livros aí relacionados a burnout com essa profissão, que são profissões que têm uma pressão, professores também, e essas profissões elas vão esgotando e a pessoa perde, às vezes, aquele desejo inicial, porque também são profissões bonitas inicialmente, um desejo de salvar vidas, de contribuir com a humanidade, mas isso pode se perder com o desgaste, a pressão, a falta de reconhecimento no decorrer aí do exercício. Tá certo, então a gente traz esse alerta para que você também se olhe, se entenda, porque doente você não vai conseguir nem se ajudar, nem ajudar o próximo, né? Então é uma reflexão importante aí para o Dia do Trabalhador. Gislane, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Obrigada.